Você já percebeu como, em nossos dias, é fácil confessar o nome de Cristo, mas difícil viver como discípulo? John Stott dizia que o maior desafio do cristianismo não é a falta de igrejas cheias, mas a falta de discípulos autênticos. Porque multidões podem se reunir em torno do nome de Jesus, mas o que o Senhor busca são aqueles que estão dispostos a segui-lo de perto, mesmo quando o caminho é estreito, mesmo quando exige renúncia. Ele nos lembrava que o Evangelho não é um convite à superficialidade, mas uma convocação à entrega total. Ser cristão não é apenas aceitar uma doutrina, mas se render a uma pessoa. Não é apenas frequentar cultos, mas carregar a cruz. Não é apenas acreditar em Cristo, mas ser moldado por Ele até que cada área da vida seja marcada por sua presença. Stott insistia que a cruz é o centro da vida cristã. E não apenas a cruz como símbolo distante, mas como experiência diária. Ele dizia: não existe discipulado sem cruz, não existe vida cristã sem morte do eu. O Evangelho que não nos leva a negar a nós mesmos, a crucificar nossos desejos e a viver para a glória de Deus, não é o Evangelho de Jesus Cristo, mas uma caricatura barata dele. E aqui está a questão: será que o Evangelho que você tem vivido é realmente o de Cristo? Ou será que é um Evangelho moldado pela cultura, pelas preferências pessoais, pela busca de conforto? Porque o Evangelho bíblico não promete aplausos, promete oposição. Não promete caminhos fáceis, mas um Senhor digno de todo sacrifício. Stott também falava da necessidade de unir mente e coração. Muitos hoje reduzem a fé a sentimentos passageiros, outros a reduzem a conhecimento intelectual. Mas a fé autêntica une as duas coisas. É mente iluminada pela palavra e coração inflamado pelo Espírito. É doutrina firme e devoção ardente. É conhecer a verdade e ser transformado por ela. E isso nos leva a outra ênfase dele: a centralidade da Escritura. Não existe vida cristã saudável sem enraizamento profundo na palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro de consolo, mas a revelação do próprio Senhor. É lâmpada para os pés, espada contra o pecado, alimento para a alma. Quantos hoje negligenciam a leitura bíblica, buscando respostas rápidas em emoções passageiras? Mas Stott nos lembrava: sem Escritura não há crescimento, sem Escritura não há santidade, sem Escritura não há vida espiritual autêntica. E ainda mais, a vida cristã não é vivida isoladamente. Ele insistia que o discipulado acontece em comunidade. Somos chamados não apenas a crer, mas a pertencer. Não apenas a andar com Deus, mas a andar juntos, como corpo de Cristo. O cristão que tenta viver sozinho se torna frágil, vulnerável, sem raízes. É na comunhão que somos lapidados, encorajados, fortalecidos. É juntos que testemunhamos o reino de Deus. Então eu te pergunto: qual evangelho você tem seguido? O evangelho da conveniência ou o evangelho da cruz? Qual Cristo você tem confessado? Um Cristo moldado aos seus desejos ou o Cristo da Escritura, que chama ao arrependimento, à obediência e à santidade? Que tipo de discípulo você tem sido? Um seguidor de palavras ou um imitador de Cristo em cada escolha, em cada renúncia, em cada ato de amor? Porque no fim, como Stott dizia, o chamado de Jesus é claro: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não há atalhos, não há outro caminho. É cruz agora, mas é glória depois. É renúncia hoje, mas é alegria eterna amanhã. É morrer para si mesmo, mas viver em Cristo. A fé cristã, dizia John Stott, não é uma etiqueta religiosa que carregamos, mas uma vida que reflete o caráter de Cristo. Não é algo que mostramos apenas aos domingos, mas aquilo que pulsa em cada detalhe da existência.
Ele advertia que o maior obstáculo ao Evangelho muitas vezes não é a hostilidade do mundo, mas a incoerência dos cristãos. Como pode o mundo crer em um Salvador que transforma se aqueles que dizem segui-lo permanecem inalterados? Ele nos lembrava que o testemunho cristão não é sustentado por slogans, mas por vidas santas. O mundo não precisa de mais discursos religiosos, precisa de homens e mulheres que encarnem a verdade que proclamam. Precisamos de cristãos que vivam como cartas abertas, onde cada atitude, cada gesto e cada palavra revelem a graça de Deus. O Evangelho não é apenas algo que pregamos, é algo que transparece em quem nos tornamos. Stott falava muito sobre o perigo da superficialidade. Em nossos dias, é comum medir a vida espiritual por números, por emoções momentâneas, por aparências externas. Mas a fé autêntica não se mede pelo barulho das palavras, mas pela profundidade das raízes. Ele dizia que muitos cristãos vivem como árvores decorativas, belas na aparência, mas ocas por dentro. A verdadeira espiritualidade, porém, é aquela que cresce no secreto, que resiste às tempestades, que floresce porque está enraizada em Cristo. E aqui está uma verdade incômoda. Não basta começar bem a corrida da fé, é preciso terminá-la com fidelidade. Quantos se emocionam no início, mas se esfriam com o tempo? Quantos se empolgam com a novidade, mas não perseveram no caminho estreito? O discipulado não é uma maratona de um dia, é uma vida inteira de constância, sustentada pela graça de Deus. John Stott também nos chama à integridade. A palavra que ele tanto defendia era cristianismo integral. Ou seja, uma fé que não está compartimentada, mas que permeia todas as áreas da vida. Quantos vivem uma fé fragmentada, devotos no templo, mas injustos no trabalho, piedosos na fala, mas impuros nos pensamentos, generosos em público, mas egoístas em casa. Mas a fé autêntica não aceita divisões. Se Cristo é Senhor, Ele é Senhor de tudo, da mente, do corpo, das escolhas, do dinheiro, do tempo. Não há parte da vida que esteja fora de sua autoridade. E essa integridade começa no coração. Não podemos enganar a Deus com aparência. Ele conhece os pensamentos mais ocultos, as intenções mais secretas, os desejos mais escondidos. O chamado de Jesus é radical. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O coração limpo não é o que nunca erra, mas o que busca a santidade, o que confessa o pecado, o que deseja a presença de Deus acima de todas as coisas. Stott também ressaltava a importância de vivermos no mundo sem sermos do mundo. Ele dizia que o cristão é chamado a ser sal e luz. O sal preserva e dá sabor, a luz dissipa as trevas. Isso significa que não fomos chamados a fugir do mundo, mas a influenciá-lo com os valores do reino. Porém, quantos cristãos hoje perderam o sabor e a luz? Quantos se conformaram tanto ao sistema que já não há diferença visível entre eles e os incrédulos? Um evangelho que não transforma o modo como vivemos no mundo não é o evangelho de Cristo. E aqui está um ponto crucial. A cruz não apenas nos reconcilia com Deus, mas redefine toda a nossa existência. Aquele que contempla a cruz não pode mais viver para si mesmo, não pode mais buscar glória própria, não pode mais se entregar ao egoísmo. A cruz nos ensina a humildade, nos chama a servir, nos conduz a amar até quando dói. Stott dizia que um discípulo de Cristo não é identificado pelo prestígio que tem, mas pela cruz que carrega. Ele também advertia sobre o perigo de um cristianismo meramente cultural. Quantos hoje confundem fé com tradição, religião com herança familiar, igreja com rotina social? Mas o Evangelho não é uma herança cultural, é uma experiência pessoal com o Deus vivo. Não basta nascer em um lar cristão, é preciso nascer de novo.
Não basta participar de atividades religiosas. É preciso se arrepender e crer de todo o coração. Stott nos leva a refletir. Que diferença o Evangelho tem feito em sua vida? Você apenas herdou uma religião ou foi transformado pelo poder da cruz? Você apenas fala de Jesus ou tem experimentado sua presença viva? Você apenas frequenta um templo ou é de fato templo do Espírito Santo? E não podemos esquecer, o discipulado não é apenas pessoal, é também missão. John Stott tinha o coração voltado para o chamado missionário. Ele acreditava que todo cristão é enviado, todo discípulo é testemunha, todo salvo é chamado a proclamar a salvação. A missão não é tarefa exclusiva de alguns, é a essência da identidade de todos que seguem a Cristo. Ele dizia que a igreja que perde a visão missionária perde sua razão de existir, porque a igreja não existe para si mesma, mas para glorificar a Deus, levando o evangelho até os confins da terra. Uma comunidade centrada apenas em si mesma se torna estagnada, sem vida, sem propósito. Mas quando ela se volta para fora, quando ama o perdido, quando anuncia as boas novas, então experimenta a alegria do Espírito e a força da presença de Cristo. E aqui cabe uma pergunta que confronta. Sua vida tem sido testemunho? Sua família, seus colegas de trabalho, seus amigos conseguem ver Cristo em você? Suas palavras revelam graça? Suas escolhas refletem santidade? Porque evangelizar não é apenas falar de Jesus. É viver de tal forma que as pessoas vejam Jesus em você. John Stott acreditava que o Evangelho precisa ser anunciado com clareza, mas também com compaixão. Não pregamos para vencer debates, mas para ganhar almas. Não falamos para provar que estamos certos, mas para mostrar que Cristo é suficiente. Ele dizia que a verdade sem amor endurece, mas o amor sem verdade engana. Precisamos das duas coisas, falar a verdade com amor e amar o bastante para não deixar de falar a verdade. E no fim, tudo nos leva de volta à cruz, porque a cruz é o centro da fé, a base da missão, a inspiração do discipulado. É na cruz que encontramos perdão, mas também é na cruz que aprendemos a morrer para nós mesmos. É na cruz que vemos o amor de Deus, mas também é na cruz que entendemos o custo do pecado. É na cruz que recebemos vida, mas também é na cruz que somos chamados a entregar a nossa.